Preciso aprender a amar, pra ver o outro como ele é. Preciso aprender a amar, pra ver o outro como ele é. Sem as minhas ilusões e os meus julgamentos. Olá, família Evangelizar, é uma alegria mais uma vez estar junto com vocês para partilhar o que acontece lá na nossa casa, com o que acontece aí na sua casa também. E hoje nós queremos falar de um assunto que muitas vezes as pessoas não querem falar. Polêmico. Polêmico, mas muito necessário. Hoje nós queremos falar sobre a homossexualidade. Como que a gente encara a homossexualidade frente a frente na nossa família, né, quando isso acontece, e como a gente deve lidar com os nossos filhos, enfim, como a gente deve lidar com esse assunto tão polêmico e que muitas vezes ninguém quer falar nele. E é importante lembrar que esse é um tema sugerido pelas pessoas que acompanham o nosso programa. Então, por você que está nos assistindo, várias pessoas entraram em contato conosco pedindo, olha, eu não sei como lidar nessa situação, e enfim, e a última pessoa que nos pediu foi a Maria da Conceição Greboge. Então, queremos mandar um abraço para você também e para todos que sugerem os temas de programa aqui para o Laços em Família. E para a gente começar, não podemos deixar de citar o que a igreja fala. Então eu vou ler um pouquinho aquilo que o Catecismo da Igreja diz sobre o tema da homossexualidade. Então vamos lá. Se você tem o teu catecismo, quiser pegar aí na sua casa, parágrafo 2357, que diz assim: a homossexualidade designa as relações entre homem e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Então essa é a definição da homossexualidade. Diz aqui, a homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. E aqui eu até grifei que é muito importante. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Então a sua raiz ainda é inexplicada. E eu acho interessante que a igreja coloca aqui, porque ela não está interessada em explicar a homossexualidade, da onde veio. Ela já deixou muito claro que a sua raiz é inexplicada. Mas qual a sua opinião? Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos, vamos frisar bem essa palavra, atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu queria que você explicasse sobre a questão do ato e também essa questão da contrariedade à lei natural. Então, se você puder explicar. É importante entender que Deus, Ele ama o pecador. O que o Catecismo da Igreja está querendo nos dizer aqui é que o ato homossexual é pecado, mas não que ser homossexual é pecado. E por que o ato é pecado e não a tendência? É importante a gente falar. Tem pessoas que desde pequenininhas sentem essa tendência, muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que já conversaram conosco que dizem, olha, desde criança eu já sentia essa tendência. A igreja não condena isso, porque como o Tiago falou, Deus ama o pecador, ele não ama o pecado, ele abomina o pecado. E porque o ato homossexual é considerado pecado, é abominado, segundo o que fala aqui no catecismo, tá aqui, ó, porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Então, quais são os caráteres do ato sexual, né? Então, tem a função unitiva, que é a união do casal, mas procriativa. Então, se uma dessas funções não acontecem, alguma coisa está errada. E aí eu vou continuar lendo para vocês aqui. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas, que foi o que a gente falou, na questão da tendência.
Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma provação. Quantas pessoas que já partilharam conosco que falam que vivem essa provação, que essas pessoas mesmo não conseguem se compreender. Agora, o que fazer se na sua família, o seu filho, alguém que convive com você, está passando por isso e partilhou com você? O próprio catecismo nos diz: eles devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, olha só, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. É importante dizer que a gente nota nas famílias, quando se tem esse problema, a gente tem uma tentação muito grande de passar por cima disso e achar que isso não está acontecendo, e o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, e quando chega na adolescência, na juventude, né, acaba que descobre a sua opção. E aí muitas vezes é recriminado dentro de casa. Quantos são os casos de pessoas que são até mesmo expulsas de casa, de seus lares, né? Não são compreendidos. Então veja, você que está nos acompanhando, que de repente tem essa situação dentro da sua casa, a primeira coisa que tem que se entender é uma palavra que a gente até falou em outros programas aqui: empatia. Você já se colocou no lugar dessa pessoa? Nós como cristãos, Jesus ele nos ensinou, né, o seu mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, em primeiro lugar, irmão, você tem que amar essa pessoa, se colocar no lugar dela e principalmente enfrentar essa realidade juntos, pai, mãe, filhos, né? Ou até mesmo isso já acontece na idade adulta, mas é importante enfrentar com maturidade e buscar o aconselhamento, né? O aconselhamento na sua igreja, com o seu padre, com o seu pai, psicólogos, né? Mas é realmente colocar tudo isso diante, na mesa, né? Como a gente sempre fala, no diálogo, aceitar e enfrentar juntos. Mas principalmente, uma palavra que nós queremos dizer aqui: catequizar. Exatamente. Nós passamos recentemente por uma situação parecida. Uma pessoa muito próxima a nós abriu seu coração e partilhou desse sentimento, dessa tendência. E nós precisamos acolher essa pessoa, mesmo levando talvez um choque, mesmo de repente não concordando, mas nós precisamos acolher. E nós estamos fazendo o nosso papel de orientar essa pessoa. Santo Agostinho diz que não é possível impor a verdade sem a caridade. Então, de nada adianta chegar nessa pessoa, no seu filho, quem quer que seja, chegar falando: a igreja diz isso, diz aquilo, a Bíblia diz isso, diz aquilo, sem o amor, sem a caridade, sem a compaixão, sem a empatia de se colocar no lugar dessa pessoa. Essa pessoa que nós estamos comentando, que a gente viveu essa realidade, ela tem uma caminhada na igreja. Então, é mais fácil de compreender, é mais fácil de catequizar, porque ela sabe quem é o seu Deus, ela conhece Jesus. Mas e se seu filho não for catequizado? De nada adianta, o catecismo diz aqui que as pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Mas como eu vou chegar em alguém que não conhece Jesus, que não experimentou do amor de Deus? Não sabe o que é castidade? Exatamente. Chegar nessa pessoa e falar: renuncia a sua vida amorosa, que é o que ela pensa. Puxa, quer dizer que eu nunca vou poder ter ninguém? Não. Renuncia a sua vida amorosa e se una à cruz de Cristo, ao sacrifício de Cristo, como está aqui. Então, você que tem filhos pequenos, que ainda não viveu essa realidade, catequize, apresente Jesus para esses seus filhos, a igreja, o que diz a doutrina da igreja, que se futuramente for necessário, se você precisar, essa pessoa já estará com o coração ali semeado, com a terra preparada para receber essa informação. E se você está vivendo essa realidade, acolha, tenha compaixão, tenha paciência, oração e tudo vai se sair bem. Eu queria dizer aqui, talvez tenha, você em casa pode estar nos acompanhando agora, você que é homossexual, eu queria dizer uma coisa para você: a igreja te acolhe, a igreja te ama. O que o catecismo nos diz é que o ato sexual é pecado.
Mas venha conversar conosco, mande o seu testemunho, partilhe conosco quais são as dificuldades do seu dia a dia, porque nós precisamos de uma vez por todas passar por cima dessas barreiras que são colocadas nesse assunto. É preciso conversar, acolher e se colocar no lugar do outro. Então, mande para nós o seu testemunho, mande para nós a tua história, que nós queremos partilhar com você de tudo isso. Deus te ama e te ama muito. Por isso que você tem essa capacidade imensa de amar tanto. Amém. Amém. Preciso aprender a amar para ver o outro como ele é. Preciso aprender a amar para ver o outro como ele é. Sem as minhas ilusões e os meus julgamentos,